se descompensar, querer xingar, coisas simples, né, do dia a dia, às vezes uma falta de atenção e você acaba se descontrolando, aí daqui a pouco está gerando ansiedade, daqui a pouco você está com o coração disparado, porque você não manteve ali uma regulação saudável de superar aquele desafio, superar aquela dor, aquela situação, de acolher o seu momento, de entender que era necessário você passar por aquela situação para que você tenha um aprendizado com aquilo. Não é fácil, mas é possível. Quanto mais vocês puderem ver situações do dia a dia, tanto com familiares, com pessoas que moram dentro de casa ou próximo, vizinhos, cônjuge, filhos, chefes, quais são as pessoas hoje envolvidas no seu contexto diário que possivelmente são os causadores de tirar você do seu equilíbrio emocional, porque normalmente são pessoas envolvidas também para te tirar do seu eixo. Não é só você que provoca situações a ponto de se descontrolar. A maioria das situações complicadas tem outras pessoas envolvidas. E quando vocês conseguem identificar esse descontrole, quando você está no contexto com outra pessoa, aí eu já falo para vocês o quê? Se observe, analise se você vai continuar enfrentando dessa forma, áspero, rude, com gritos, com xingamentos, com palavras de depreciação do outro, de humilhação, ou se você vai olhar para si e falar: peraí, deixa eu praticar aquilo que a Silvana comentou lá naquela live. Deixa eu ver se eu me mantendo em equilíbrio, porque quem está descompensado muitas vezes é o outro. Deixa eu ver se eu consigo praticar esse ajuste emocional e responder serenamente, com paz, com tranquilidade, sem sair, né, do meu equilíbrio, para que a outra pessoa também comece a frear, para que ela também comece a te respeitar, porque você não entrou no jogo dela. Porque as pessoas, às vezes, elas te provocam e, no fundo, acaba que você sai como errado, porque você acaba perdendo a vez, porque eles te descontrolam. Então, o ideal é que vocês consigam ter essa visão de que o outro não tem poder sobre vocês, que o outro não tem a condição de tirar vocês da sua paz, e também não tem direito de te humilhar, de te continuar gritando, né? Ou te desfazendo, te humilhando. Por quê? Porque você vai saber impor esse limite mesmo sem gritar, sem xingar, sem fazer com que o outro se sinta humilhado. Você vai impor o respeito de uma forma muito saudável, trazendo a sua consciência do outro que a melhor conduta é você manter o seu emocional estabilizado. Sil, mas e quando eu fico irritada, com raiva, com aquela fúria, porque todos nós somos seres humanos e a gente sabe que existem esses momentos, né? Esse descompasso, porém, é isso que eu estou falando. Quando eu tenho, lembra tudo que eu já venho falando para vocês sobre o autoconhecimento, né? Autoconfiança em mim mesma, quando eu aciono tudo isso para poder eu não olhar para a situação como uma situação que é o fim, que é aquilo, sabe aquelas pessoas que magoam a ponto das pessoas falarem assim, nossa, feriu a minha alma, feriu agora os meus princípios, os meus valores, isso não tem perdão, isso é algo que a pessoa ultrapassou o limite, não tem como mais voltar a ser como antes. Então, quando vocês estiverem vivendo situações desse nível, de pensar o que eu posso fazer para que isso não chegue nesse nível. É o que eu estou falando agora. Quando vocês conseguem evitar que chegue num estágio pior da coisa, depende muito do seu ambiente interno. Como que vocês estão
preparadas para esse tipo de adversidade a ponto de romper relacionamentos, romper amizade, mãe com filho ficar anos sem se falar, ou de repente ficar aversivo por estar perto, sabe? De falar assim, eu não vou lá porque toda vez eu vou, me aborreço, me critica, me fere, então eu prefiro me afastar. E aí acaba tendo aquela esquiva, por quê? Porque você também não praticou o autocontrole para poder ajustar até mesmo a outra pessoa, porque quando você não entra no jogo da discussão, da acusação, você consegue evitar esse tipo de conflito. E eu hoje, eu estou contando um pouco assim, né? Eu fico lembrando das histórias familiares. O quanto que eu vejo situações de filho com mãe, de nora com, né, com a sogra, e neto com avô, enfim, diversas situações que eu vejo e que se tivesse esse nível de conhecimento de si mesmo, a ponto de não se deixar levar pelas situações, poderia ter evitado muitas brigas, muitas situações traumáticas, a ponto de, né, ficar anos ou meses sem se falar, com frustrações ali de dores, né, porque a pessoa queria até estar tendo convívio, queria estar perto e acaba não estando porque por causa de uma discussão, por causa de palavras que poderia ter sido evitada se você não entrasse na pilha do outro que estava ali na provocação, tá? Deixa eu pegar um negócio aqui, já volto aqui, só um minutinho. Espera aí. Eu quero ler para vocês aqui. A hora está apagando a luz. Quais são os níveis de irritabilidade que acontecem que às vezes vocês podem parar com situações como essa. Deixa eu pegar a página certa aqui. Ó, ó, evitação, tá? É um dos itens aí que a gente pode encontrar situações como essa da pessoa evitar quando a pessoa se distancia ou se desvia dos gatilhos emocionais. Então, você tem essa opção de evitar quais são as suas emoções que você sabe que ficam disparadas, descompensadas. Então, você evita entrar numa discussão já com aquela pessoa que você sabe que muitas vezes vai te magoar, vai te ferir. Como eu já contei o caso aqui, que em algumas situações com a minha mãe, quando ela ia trazer algum assunto, eu falava, mãe, vamos mudar de assunto, porque esse a gente não vai poder, né, conversar, porque senão a senhora tem uma opinião, eu tenho outra. Então, vamos evitar para a gente manter aqui a paz, manter nosso convívio. Eu vim passar um domingo aqui com vocês, quero ficar numa boa, quero sair daqui numa boa. Então, essa é uma das questões que eu oriento para você, sabendo que aquilo vai te descontrolar. Eu fico mal quando ela entra no assunto que ela insiste e eu falo, mãe, não dou conta de continuar, porque está me fazendo mal. Então, eu já conheço as minhas emoções, eu já sei que aquilo vai me ferir, vai me magoar, ou eu posso falar algo que pode feri-la. E aí eu consigo, de fato, evitar que aquilo se prolongue, que aquilo se prorrogue e a gente acabe ficando sem se falar. Eu não costumo fazer isso, não, né? De ficar sem se falar, mas às vezes você está dentro do ambiente evitando o outro, né? Não querendo nem mais conversar de outros assuntos que poderia estar conversando, porque já teve algo insistente ali que não era para ter acontecido e a gente acaba se distanciando dentro do próprio ambiente e quem sabe até deixando aí de viver bons momentos, porque a gente não soube evitar aquela situação, tá? Supressão. Tem também quando a pessoa busca
muito romper e eliminar as reações emocionais, compelindo de métodos compensatórios. Por exemplo, se drogando ou comendo descontroladamente. Olha isso. Tem noção que se a gente não tem essa habilidade muito ajustada, a gente pode fazer isso se tornar de uma forma descontrolada e buscar outros recursos quando eu não tenho essa autorregulação? Então, os recursos de alívio, muitas vezes, olha isso, por eu não ter esse controle, eu acabo buscando outro meio para poder aliviar, que aí é através, né, o exemplo aqui da droga ou até mesmo da comida descontrolada. Então, muitos não têm essa visão, essa noção de que se ele tem a habilidade psicológica que sustenta ele de evitar se descompensar, de saber quais são as situações que podem descontrolar, então, quando ele não sabe disso, quando não vem aqui fazer uma terapia em grupo, quando não tem orientações estratégicas, o que acontece? A pessoa se afoga nesse mundo aí de, né, dores, que é terrível, pessoa que não consegue deixar as drogas ou até mesmo deixar de comer descompensadamente. Aí tem a dependência. Quando a pessoa utiliza táticas Gente, eu tô de óculos e tá ruim aqui, acho que é a luz, vamos ver. Vamos lá. Quando a pessoa utiliza táticas impressionistas durante a expressividade emocional com função mobilizadora de cuidadores ou protetores para adulação ou resolução da situação. Vocês conhecem pessoas assim? De fazer chantagem emocional, resumindo, né? O quanto que elas, por não terem essa habilidade, elas acabam gerando comportamentos onde ela se torna a vítima, onde ela se torna aquela que quer ser o tempo todo acolhida, o tempo todo ouvida, só ela, né, quer ter a atenção. Então, por ela, às vezes, ter o autoajuste emocional, ela apela, sabe? Ela faz com que o outro se sinta até culpado por ver ela daquela situação, daquele jeito. Então, essa dependência faz com que a pessoa fique de uma forma insegura, tá? Ela se sente insegura e aí parte para esse tipo de comportamento, tá? Querendo que os outros adulem, né, que fala. E tem aqui a parte da agressividade, ó, quando a pessoa utiliza estratégia de fuga esquiva ativa para repelir a fonte do seu incômodo, sobretudo quando interpessoal. Então, se ela não tem como calar o outro, muitas vezes o que ela faz, gente? Já viu pessoa que parte para agressividade, bota o dedo na cara do outro e fala assim: cala a boca agora! Você me respeita. Quantas mães eu já vi fazendo isso? Você me respeita, cala essa boca. Eu vou dar um tapa na tua boca. E às vezes até dá mesmo, sabe? De inchar a boca do filho. Enfim, tem diversas situações aí que eu já presenciei, já vi. E porque a pessoa não tem esse autocontrole. Então, trouxe aqui algumas situações para que vocês façam reflexão de o quanto que isso é prejudicial no convívio, tanto o convívio familiar, também escolar, com situações de pessoas que estão utilizando aí de algum desses recursos para enfrentar o outro, para, de repente, suprimir sua dor e também agredir, fazer com que as outras pessoas fiquem ali, né, na defensiva, né, no vitimismo, entre tantas outras situações que a gente vê quando elas não se conhecem, quando elas não conseguem, de fato, ajustar as suas emoções. Bom, eu trouxe um pouquinho só, cada semana que eu puder trazer mais orientações sobre isso, o quanto que vocês podem analisar e falar, Sil,
Tá, e agora, como é que eu faço para que esse ajuste eu comece a colocar em prática e ver resultado? Então, como eu falei para vocês, o que eu faço no meu dia a dia é situações aversivas onde eu consiga enfrentar de uma forma serena, saudável, a ponto do outro respeitar o meu limite, respeitar o meu ambiente, a minha paz, e não prosseguir com aquele tom de voz ou aquela situação de talvez de culpa, né? Gerar culpa no outro, punir o outro. Então, quando você consegue se defender nesse nível de não precisar se descontrolar para tomadas de decisões, por exemplo, eu estou passando na rua e estou vendo um assalto acontecendo. Eu tenho duas oportunidades. Ou eu continuo para passar naquela rua, ou eu fujo, me escondo e saio. Então, qual é a decisão mais correta para você fazer naquele momento? É você se esquivar. Então, se eu fico descompensada emocionalmente, eu grito, eu quero bater no bandido, eu quero correr atrás dele, porque eu já fiz isso, tá? Uma vez eu estava tirando foto ali no aterro do Flamengo com a minha sobrinha, o rapaz saiu de trás da árvore e saiu correndo com a minha câmera. E o que eu fiz? Corri atrás do rapaz. Olha isso. Eu tinha meus 20 e poucos anos, mas mesmo assim não tinha noção do que eu estava fazendo. Se o cara tá armado, mete bala para trás. Olha isso. Então, se tiver alguma situação onde você tem que tomar uma decisão rápida para poder ajustar o teu controle e falar assim, calma aí, eu posso tomar a melhor decisão nessa situação. Preciso pensar com calma, nesse momento, ajustar aqui bem rápido, né? Porque também tem o lance ali de você não ter tempo para parar, respirar e nem pensar. Mas quando você se conhece, por exemplo, o último assalto que eu sofri várias tentativas aí depois dessa. Mas o último, que foi dentro de um ônibus saindo do Galeão, o que aconteceu? Quando os rapazes anunciaram o assalto, eu já lembrei dos meus erros de gritar, entendeu? De enfrentar, de correr atrás. Eu já lembrei que eu não poderia mais fazer nada daquilo. Eu mantive a calma e conseguia acalmar outras pessoas dentro daquele ônibus. Então, é você se conhecer, praticar para poder ver resultado. Eu só consegui chegar nesse nível de consciência porque eu já tinha passado pelos estudos, já, né, tinha me formado, na época era 2018 ainda, já tinha estava me formando, me formado, alguma coisa assim. Se eu não me engano, eu já tinha me formado, estava fazendo a faculdade ainda, mas já estava bem avançado, já tinha aprendido muitas coisas para poder eu mesma enfrentar os meus desafios. Então, eu estou falando isso, serve para diversas situações, tá? Não é só. Sim, você contou histórias aí sua, ok, mas quais são as suas histórias hoje de enfrentamento saudável que você pode acionar isso que eu estou falando, de manter-se o seu equilíbrio emocional respeitando os seus limites, lógico, e aí vai ter situações que vocês não vão mais sair do equilíbrio. Por quê? Situações dentro do mercado, onde tem gente discutindo, e às vezes querem te envolver. Você não entra na pilha, você não entra naquele descontrole ali porque o outro te ofendeu, porque o outro falou de qualquer jeito com você. Você olha e você fala, cara, essa pessoa ainda não tem maturidade, essa pessoa ainda não tem lucidez do que ela está se prejudicando, né? Fazendo e falando desse jeito, e você segue a vida e não entra nesse descontrole aí, porque o outro está vivendo lá as experiências dele. Então, eu me livrei de muitas situações, tanto familiar, conjugal, tá? Conjugal, com meu esposo, a ponto de evitar diversas brigas simplesmente porque eu tomei a decisão de manter-me controlada e responder de uma forma serena, a ponto dele reconhecer e falar assim: ah, tá, não, desculpa, não, vamos conversar aqui então. Então, depende muito do meu estado emocional para que o outro também entre em equilíbrio, porque às vezes o outro está já com várias situações de trabalho, de situação de trânsito, e se você entrar na pilha do nervosismo do outro, você acaba um relacionamento. Então, eu estou contando assim
para vocês tentarem identificar o que vocês podem fazer daqui para frente para que vocês coloquem em prática quais são as possibilidades de vocês manterem essa autorregulação emocional. Tá bom, meninos? Então, agora eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, comentários, lembrar de casos. Silvana, de fato é que eu já vivenciei, eu presenciei, ou então eu hoje me cuido, não passo mais por isso, porque eu aprendi que é muito melhor a gente não se envolver em determinadas situações como essas de brigas, de irritabilidade do outro, ou até mesmo de si mesmo, né? Não se irritar. Lembrar, tem uma coisa muito boa que eu faço, gente, que eu queria dar a orientação para vocês, é o seguinte: você se programa para algo, acontece diferente ou o contrário daquilo que você planejou, tenta tirar proveito disso, não se irrite, não fique chateado, reclamando, murmurando. Você fala, o que que o universo quer me ensinar com isso? O que que eu posso aprender com essa situação que eu não esperava, mas aconteceu? E o que que a partir daqui eu vou fazer? Porque eu tenho que fazer algo, prestar atenção no que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu. E não ficar murmurando, reclamando que, poxa, eu fiz um planejamento, deu errado. Normalmente, quando você entra nesse estado emocional de paz, você tem a ver que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu, ou que é uma oportunidade de aprender, ou que muitas vezes quer te ensinar para algo muito maior. Então, gente, Sil, é muito fácil você falar, sim, mas é muito bom viver e poder vir contar para vocês que é possível. Pegar o estado ruim que aconteceu, o momento ruim, e transformar aquilo em uma gratidão. Você fala assim, eu agradeço, porque algo quer me ensinar, algum proveito eu vou tirar daqui, oportunidade eu posso criar. Ó, às vezes um problema que acontece, e eu já falei para vocês, que dentro do problema tem o quê? Tem diversas soluções. E quando eu consigo ter esse olhar, eu começo a ser grato por aquela coisa ruim ter acontecido e falo, que bom que agora eu aprendi, vou fazer diferente e o que que eu posso tirar de proveito disso daqui. Tá bom, meninas? Então, simbora. Quem quer começar aí a falar alguma coisa?